Verso, né? Que é um texto teatral, né, de uma peça ali dos anos 90 e que foi adaptada para o cinema, né? Agora nesse momento contemporâneo. Falar um pouco disso, falar um pouco com a direção, né? Divisão de direção. Eu acho que é uma experimentação, né? Essa peça foi montada com a Joana Fon e o Otávio Augusto e, no início dos anos 90, uma peça minha da Maria Carmen, saudosa minha parceira, e eu achei que cabia fazer uma experimentação, porque é claustrofóbico, um casal preso num apartamento. Houve gente que duvidasse que pudesse ser cinematográfico de alguma forma, mas eu achei que se a gente tivesse um conceito forte, uma estética, ele poderia funcionar, né? E fiquei satisfeito. Eu e o Chu, a gente bateu uma bola bacana no conceito, quer dizer, na criação desse espaço, que é esse escombro, né? É a história de vidas que partem do escombro. Então eu acho que eu fiquei satisfeito na Chu. E só complementando o que o Miguel falou, para essa adaptação para o cinema, trazer a claustrofobia, a sensação de isolamento, de solidão, veio da ideia do Miguel de fazer um filme preto e branco, que foi um risco muito grande, né? A janela é 4x3 e depois ela se amplia para 2:3:5 e cores, né? Então tem esses dois olhares sobre esse filme, né? 2:3:5 amplia a liberdade e a cor, trazendo a vida de volta para essas pessoas que em algum momento perderam, né, esse vício. É interessante porque o filme ele começa colorido, né, com aquelas cartelas iniciais coloridas, aqueles adereços de Natal, aí vai para o preto e branco, que você vê o peso, né, do drama desses personagens, para depois ir para o colorido, que é esse lugar do sonho, né, que eu acho que é bem isso, assim, essa história são histórias de personagens que são trágicos, né, na verdade, assim, o personagem ali do Moscovis e da Malu Gali, né, que é a Elsa e o Osvaldo. São personagens muito doces, né? São muito doces, mas ao mesmo tempo têm vidas assim muito... Ambos são abusados, né? Ambos vivem relações abusivas, relações tóxicas. Ela de uma forma mais violenta com aquele homem abusivo e ele também é moralmente abusado por aquela mulher que é um casamento já destroçado, que já não tem mais para onde ir. Então, ambos estão numa situação limite na vida, né? Não, e você tem um elenco de peso, né? E, na verdade, esse filme nasce de um fato... Eu li essa notícia no jornal, acho que no início dos anos 90, que uma mulher, um bujão explodiu na noite de Ano Novo. E ela ficou presa na noite de Ano Novo, não houve morte, assim, mas isso aí a gente ficcionou, mas... partiu de um fato verídico, de um bujão que explodiu na noite de Ano Novo e uma mulher que ficou presa no apartamento. É interessante, porque você pensa que é totalmente, né, ficcional ali, uma situação meio absurda, né, que eles estão ali num espaço que é abandonado e que isso acontece. E tem esse elenco de peso, né, você tem do Moscou, Malu Gali, Daniele Vinicius, Marcelo Novaes. Como é que foi o convite, assim, para esses atores estarem aí? Como é que foi o processo? Na verdade, são todos meus amigos da vida inteira, né? São pessoas com quem eu convivo há mais anos do que eu gostaria de declarar, mas enfim, são todos amigos, pessoas que... Então é muito suave quando a gente... Ontem o Júlio falou uma coisa muito linda, o Bressani falou que cinema é coletivo. E nós fizemos um trabalho de todo mundo, um trabalho de somar, né? Cada um traz uma coisa, cada um... E a edição foi muito importante depois, porque o filme era muito maior, a peça era maior, então cortar para chegar nesse formato final foi um processo muito bacana e foi um trabalho muito interessante da Marília, que foi muito decisiva no corte final do filme. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Qual foi a sensação de estar numa praça e seguir o seu filme?
Eu achei lindo mostrar esse filme um filme tão fechado, tão claustrofóbico, mostrar numa praça. Eu achei tão bonito, achei... É muito difícil, né? Cinema é uma coisa complicada, a gente sabe, fazer é difícil, a preparação é complicada, filmar é complicado, nós temos um prazo e não podemos passar desse prazo porque é muito caro. E então nós dependíamos dos atores, porque é muito texto, eles tinham que estar afiados no texto, tinham que estar afiados na interpretação. Então achei fiquei muito, agradeço a vocês terem assistido até o final e não ter chovido. Eu acho que Yansan deu uma folga aí pra gente. Axé. O filme ele foi exibido pela primeira vez no Festival de Gramado, né? E a Malu Gali saiu com um prêmio de Kikito, né? De melhor atriz. Ela ganhou o Kikito de melhor atriz. Realmente o trabalho dela é lindo, Dudu também. Eu acho que eles fazem com muita delicadeza esses personagens. Porque, obviamente, é um filme de ficção, é um filme bizarro, é um filme louco, é uma situação limite. E, na verdade, a gente queria falar disso, porque acho que todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, já tivemos uma situação, talvez não abusiva nesse nível, mas todos nós já estivemos nessas difíceis encruzilhadas da vida. E saber que é possível a gente recomeçar alguma coisa a partir do escombro, eu acho que é um filme sobre possibilidade, né? Sempre há algo. Eu costumo brincar, eu digo que eu aprendi com a Julia Andrews na Noviça Rebelde, que dizia, a reverenda madre sempre diz, quando Deus fecha uma porta, em algum lugar abre uma janela. Então, de alguma forma, eles têm por onde recomeçar. Mais alguém? Tem alguma pergunta a fazer? Eu queria, porque o preto e branco ficou muito na cabeça da gente, assim. E como que foi a decisão, assim, de sustentar um filme todo no preto e branco? Porque primeiro que parabenizar o Gustavo Adba, porque a fotografia dele em preto e branco é muito bonita. É um plus no filme. O Adba é realmente um mestre da fotografia. Eu acho que nunca consegui ver esse filme colorido. Eu acho que a vida deles ganha cor a partir do encontro dos dois. Eles vão colorir a vida dos dois novamente. Acho que a vida deles, a vida daquela mulher não tem cor. Eu nunca consegui ver. Inclusive no teatro nós tínhamos muito pouca cor. No cenário, o cenário era um apartamento destruído. Curiosamente, na peça, como a peça começava com a explosão, a relação abusiva, violenta dele com ela não era mostrada. Então, a peça ganhava um tom de comédia maior do que o filme. Porque, obviamente, a relação abusiva sendo mostrada, ela rouba um pouco da comédia. É uma situação muito violenta que essa mulher vive, como milhares de mulheres, infelizmente, até hoje no planeta. Mas eu não vi a cor, nunca consegui ver a cor. Eu gostaria de fazer um comentário. Não é uma pergunta, é um comentário. Meu nome é Aparecida, sou psicóloga. Meus filhos são do mundo da arte, mas eu não. E eu atendo mulheres vítimas de violência num programa lá na minha cidade. E tem uma história, eu gosto de usar metáforas nos atendimentos. E tem uma história de um monge que pede para o discípulo jogar uma vaquinha de uma família no brejo, assim, no precipício, para mudar a vida deles, porque eles estavam muito acomodados. E muitas mulheres, por medo, não mudam a sua vida. E quando a ponte matou aquelas vaquinhas, eu falei, as vaquinhas foram pro brejo. Isso vai mudar toda a história. E foi isso que aconteceu. Então, eu achei muito interessante isso, né? E tem muitas metáforas no filme.
e achei o filme esplêndido. Muito obrigado. Muito E teve um bom sinal. Ele falou do sinal, que ele não viu o sinal. As estrelas estavam aqui, enquanto o filme estava aqui. Aí foram embora quando o filme acabou. Que bom, então esse é um muito bom obrigado. sinal. Que lindo, obrigado. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Primeiramente, Miguel, parabéns pelo Obrigado. filme. Eu acho que não só eu, mas todo mundo aqui ficou lisonjeado em ter o prazer de assistir esse filme sábado à noite. E não é uma pergunta também, é um comentário. E durante o filme eu observei vários aspectos filosóficos. E um deles foi coragem e felicidade. Coragem de ser quem você é. E no filme a gente viu duas histórias diferentes, tanto do Osvaldo quanto da Elsa, que ambos estavam em um relacionamento e nenhum dos dois era eles mesmos. Então, assim, é ser você, encontrar o seu eu. E a felicidade retrata bem a realidade de hoje. As pessoas depositam a sua felicidade nas outras, enquanto a felicidade ela está dentro de você, né? E a gente viu aí que o fim, na verdade, não foi o fim, foi sim um recomeço. E tudo tem uma razão de ser. Obrigado. Parabéns pelo filme. Muito obrigado. Então, de parabéns, divino, maravilhoso. Muito a obrigado. fotografia, estava comentando com ele, ímpar, amei, muito legal. E o que mais me chamou a atenção, vários pontos, da comparação da cama elástica. A vida é uma cama elástica, se você analisar exatamente isso, né? Qualquer que seja a situação, sentimental, financeira, qualquer que seja, a vida é uma cama elástica. Então, amei essa comparação, achei fenomenal. Estão todos de parabéns. Obrigado. E ao fotógrafo que não está aqui, né? Que Maravilhoso, maravilha. Gustavo. Maravilhoso. Grande Gustavo. Parabéns, valeu, viu? Obrigado. Boa noite. Eu queria saber de onde veio a inspiração para o título da peça e agora do filme, né? Por que Querido Mundo? Porque eu acho que ele é querido, apesar dos pesares. A gente continua nele, e embora estejamos fazendo muita porcaria com ele, a gente ainda continua. Eu acho que tem um momento quando ele diz: por que a gente não acaba, não pula da janela, né? Se a gente está achando tão... na verdade, eles ainda têm esperança, e enquanto houver alguma esperança, ele continuará a ser querido. E eu tenho fé de que a gente, em algum momento, acorde e cuide melhor dele, desse mundo que, apesar dos pesares, para nós continua sendo querido, porque nenhum de nós está disposto a deixá-lo. A gente deixa sem vontade, porque tem que deixar, mas todo mundo quer continuar nele. Gente, boa noite. Parabéns, é sempre, né? Sempre parabéns, porque estava maravilhoso. Mas assim, a minha pergunta pro Miguel e pra produção, mas mais pro Miguel, porque eu sou muito fã do trabalho do Miguel, faz muito tempo. Justamente essa união entre o humor e o trágico. Como é que é pra você essa escrita entre o humor e o trágico, que ela vai, assim, dentro do absurdo do filme, assim, muito rápido? Eu acho isso absolutamente genial. Eu acho que a vida é isso. A vida... eu já vivi situações trágicas e no momento a vida é patética nesse sentido. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, nos anos 80, nós estávamos perdendo um amigo, estávamos no hospital e havia uma máquina de café e uma mulher pegou um café. A gente estava em Paris, isso aconteceu em Paris, e era uma africana, que era no Pasteur, foi no auge da epidemia da AIDS, ele estava morrendo, e nós estávamos lá todos chorando, esperando o desfecho,
e a mulher pegou um copo de café, o café estava muito quente, e ela virou o café em cima dela, e ela começou a gritar numa língua dela, e toda a sala teve um acesso de riso, porque foi uma situação bizarra. E eu me lembro que eu fiquei tão bestificado vendo aquela cena. Eu falei, gente, como é possível as pessoas terem um acesso de riso no momento em que todos ali estavam vivendo uma tragédia? Eu acho que a vida nos coloca sempre... o ser humano é capaz disso. O ser humano é capaz dessa dualidade de sentimentos. A gente convive com isso o tempo todo. A gente não se dá conta. Mas eu, a vida inteira na minha dramaturgia, na Partilha, no Querido Mundo, no Submarino, nas minhas peças, você sempre vai encontrar isso. Sempre vai encontrar esse riso que brota do momento mais inesperado e mais absurdo. Porque eu acho que a vida acontece, a vida nos coloca nessas situações. Muito bonita, gente, a explicação sua, Miguel. Parabéns a todos pelo filme. Você comentou que na peça a história começa a partir da explosão, né? E aí eu queria saber mais como foi esse processo criativo da história pretérita, né? Como foi essa construção dos personagens dessa história que vem antes da explosão. Eu tive que... Quando eu achei que se eu fizesse só dentro do apartamento, ele realmente ia ficar claustrofóbico demais. Então eu achei que a gente precisaria ter um pouco de road movie, até para explicar que são pessoas que transformam a sua vida completamente, né? Você sair de um lugar e cruzar, né? Geograficamente eu não explicito isso, mas eles devem morar em algum lugar bem no interior, em que eles abrem mão da vida, aquele homem louco que abre mão da vida para um futuro incerto. Então eu achei que caberia esse road movie, e eu sempre tive a ideia daquela cena do restaurante. Eu achei que aquelas duas mulheres que se veem de repente e se reconhecem ali naquele restaurante, né? A cena da escada, né? Que ela diz, quantas vezes por mês você cai da escada? Então, esse road movie, essa primeira parte do filme, na verdade, houve até um momento que eu quis dividi-lo como atos de teatro. Você vê que foi curioso, quando fecha a cortina depois da transa deles, né? Tem uma fechada de cortina, como se fosse o final de um ato. Eu queria ter feito 3 atos, assim, até deixar mais explícito isso. Depois acabei desistindo. Mas eu achei que era necessário expandir a trama original. Só falar uma coisa antes que esqueça, que eu acho que vale complementar um pouco o que ela falou. Um desafio muito grande nosso, técnico criativo desse filme, era o prédio em si. Esse apartamento que explode, que treme, cai poeira, eles pulam. Então, como realizar isso tecnicamente? Então, só lembrar um profissional que a gente não comentou aqui, que é o Tulé Pique, que é o diretor de arte, que fez esse prédio ficar crível pra gente. Ninguém deve ter percebido, ali tem uma mistura de um prédio real com um apartamento que foi recriado em estúdio, né? Então, a gente tem todo esse trabalho técnico que foi primoroso, né, do Tulé. A gente já trabalha com ele, né? Fez Veneza com ele. Então essa coisa coletiva é muito bacana, porque todo mundo vai trocando figurinha e vai criando o produto junto. Boa noite, aqui. Parabéns pelo filme, Miguel, Chu, Júlio. Também sou psicóloga e desejo muito que esse filme chegue a muitos homens e muitas mulheres, para abrir perspectivas aí para o nosso querido mundo. Mas também sou atriz e fiquei muito curiosa com esse processo de co-direção, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. O Chu é muito mais diretor de cinema do que eu, na verdade. Então eu acho que a gente tem essa junção, assim. A gente pensa os planos, o Gustavo também, a gente pensa os planos juntos. Eu tenho um trabalho com os atores, porque o texto é meu, então eu sei de que maneira eu gostaria que esse texto fosse dito. E o Chu tem uma parte técnica que ele domina muito.
Então, esse filme tinha um lado técnico que precisava ser apurado. A própria questão do preto e branco, a questão da janela, que nós tivemos essa... Foi até uma ideia da gente, né, da janela diminuir e depois se expandir. Eu acho que a gente é amigo, a gente gosta de cinema, a gente tem referências, a gente conversa sobre cinema o tempo inteiro. O Chu já viu tudo, eu também já vi muita coisa, então a gente tem muita referência cinematográfica aí no filme. Certamente. Quem é cinéfilo aqui, não sei se reparou, pelo menos alguns easter eggs, por exemplo, a própria caracterização do Oswaldo, do Moscovitch, foi muito referência do Marcello Mastroianni, lá do Otivita, né? A caracterização, óculos, formato, figurino. Essa coisa de ampliar e abrir. Não sei se vocês viram o filme Xavier Dolan, Mommy. Então a gente tem muita referência, a gente é muito cinéfilo. Fora isso que a gente também é apaixonado por teatro, né? Então a gente juntar esses dois universos no filme é muito mágico, muito lindo, essa união de talentos, né? Uma coisa incrível, né? Apaixonante. Boa noite, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo filme. E eu queria perguntar se teve algum porquê de ter sido escolhido Olímpia para ser onde ficava o sítio. Não, na verdade foi... Eu queria um lugar que fosse longe, assim, aí acabei falando, bom, eu tinha pensado, porque eu conheci Barretos, aí eu queria que ele tivesse um quê de cowboy, essa cultura que está atualmente muito violenta, né? Essa coisa sertaneja, esse mundo... E eu não sei porquê, eu fui procurar lugares, eu procurei no mapa, mas eu nem conheço Olímpia, para te falar a verdade. Eu queria uma coisa que fosse distante, que eles demorassem 2 dias de carro para chegar no Rio, enfim. Não houve nada específico, não. Eu procurei, onde é que tem coisas de peão, de boiadeiro, essas festas. Aí eu descobri que era em Goiás, cara, e ficou. Temos uma última. Quando que o filme chega aos cinemas? Quantas cópias vão ter e qual que é a expectativa sua? Primeiro, eu queria agradecer, Miguel, em nome da cidade, do evento, a sua presença, do Chu, que eu acho que engrandece demais o evento. Um ícone nosso, né, que está na nossa vida há tantos anos aí, dentro da casa de cada brasileiro, não tem como ninguém, né, discutir. Eu queria perguntar qual o local mais inusitado que vocês já fizeram uma peça ou uma apresentação de cinema, além daqui. Eu acho que hoje foi assim, para mim hoje foi o mais bonito, né? Porque foi o mais bonito sem dúvida alguma. Não só pela cidade, que é uma cidade linda, como essa iniciativa da gente ter um cinema na praça, né? A praça é do povo e o cinema é do povo e é muito emocionante poder apresentar numa praça assim, com tanta gente, é muito bacana. Engraçado que eu vi o filme outra vez com outros olhos aqui na praça. Então agradeço ao festival, agradeço a mostra ter convidado e foi uma alegria. E o Miguel Falabella é do povo. Aê! Só uma curiosidade de produção, né? Um filme desse a gente demora quase 6, 7 anos para a gente conseguir juntar todo mundo e poder filmar, e outros 2 anos para a gente conseguir colocar na rua. Quer dizer, vai fazer agora já quase 7 meses que a gente fez a primeira apresentação, ainda temos mais uns tantos 6 meses para a gente conseguir colocar no mercado brasileiro. Mas uma grande maravilha foi ver essa reação do público reagindo, interagindo com o filme. É encantador. Parabéns mais uma vez aí, meus diretores. Para ajudar a divulgar quando o filme lançar. É isso, e vamos divulgar nosso querido mundo aí pelo mundo, porque não é simples, até por ser preto e branco, né? Até como ter na televisão, a gente tem ainda uma caminhada para ir emocionando não só os corações, mas os veículos. Não, é exatamente isso. Acho que era a pergunta dele, né? Sobre... Porque o filme ele passou em Gramado, depois o Festival do Rio e está aqui agora. E se tem previsão de lançamento nos cinemas? Como é que está esse
processo. A previsão é final desse semestre. Passamos pela Rússia, tivemos a sensação de ver num festival que teve lá a reação dos russos com o filme, com esse preto e branco, com essa atmosfera brasileira. Mas a previsão é agora, no final, ou é junho, julho, ou na realidade agosto. A gente está quase chegando, ainda vamos passar por um festival na França, ainda vamos passear um pouco por aí, contando um pouco essa história para poder lançar no mercado. Maravilha. Então a gente tem pouquíssimo tempo, né? A produção pediu para a gente encerrar. E é isso, parabenizar vocês, enfim, Miguel, Chu, Júlio, todo mundo da equipe do filme. Obrigado a todo mundo, gente.